E aí, tudo bem? Seguinte, vou te ensinar agora, em 10, 15 minutinhos no máximo, como você vai aumentar de 3 a 5 vezes a conversão de uma VSL, beleza? De uma carta de vendas em vídeo, para vender seja um encapsulado, um infoproduto, um PLR, qualquer coisa que normalmente é vendida aí no modelo de vídeo dentro do marketing digital, aumentando a conversão de 3 a 5 vezes, transcrevendo esse texto, essa carta de vendas para o modelo de conversa através de uma automação no WhatsApp, beleza? É válido eu lembrar desde o início o seguinte, você vai conseguir manter o seu potencial de escala, enfim, da mesma forma, sem tirar nem pôr, visto que a conversa ela é automática, tá bom? Então eu vou transcrever para uma carta de vendas em conversa e eu vou te explicar também por que, na minha opinião, esse formato faz muito mais sentido do que o formato tradicional, seja de landing page, seja de VSL. Bora lá. Então, basicamente, esse formato para mim faz mais sentido do que os tradicionais por 3 principais motivos, tá? Primeiro principal motivo é o motivo pelo qual você não toma bloqueio, tá? Então, quando você faz anúncio no modelo Black Hat, né, no modelo de nicho sensível, e normalmente o que é vendido em VSL são produtos com promessa de renda extra, emagrecimento, nicho sexual e por aí vai. E tende a quem roda isso ter mais dificuldade para rodar do que para fazer ficar lucrativo, né? Então são bloqueios, enfim, todos os dias, e transcrevendo a carta de vendas de vídeo para um modelo de conversa, você vai eliminar 100% esse problema de bloqueio pelo conteúdo, por políticas infringidas pelo conteúdo da carta de vendas em vídeo que você usava anteriormente. Por quê, Rafa? Porque como a gente vai vender através do WhatsApp, eu quero deixar claro que o Facebook ele não tem acesso ao conteúdo das suas conversas, beleza? Então, cara, dá pra gente ser totalmente agressivo no conteúdo da carta de vendas no WhatsApp, sem se preocupar com política nem nada do tipo. Mandando antes e depois, sendo agressivo nas promessas, claro, sempre cumpra o que você promete, tá? Mas não é confortável você não ter que ficar se preocupando em, cara, preciso tirar o pé porque senão vou tomar bloqueio e acaba que a sua oferta perde força de vendas. Aqui a gente não tem esse problema. Segundo ponto, por mais que a conversa seja 100% automática, pode existir a possibilidade, tá? Caso seja necessário, de você resolver dúvidas específicas do seu cliente. Por mais que seja automático, o seu cliente ele tem total abertura através do WhatsApp, que é a rede de comunicação mais íntima da vida que ele pode ter com você, e consegue em qualquer etapa falar que ele tem uma dúvida, beleza? E essa dúvida pode ser enviada para um atendente seu, ou para você, ou o que quer que seja, e se houver necessidade naquela conversa, você consegue simplesmente atender a objeção daquele cliente, daquela pessoa que está ali do outro lado, pensando em comprar o que você está oferecendo, e aquele caso que é uma pessoa que não iria comprar, queria sair da sua oferta e tudo mais, você consegue converter ela, pegando ela pelo meio do caminho aí, tá? E outra coisa que é muito interessante também, quando você consegue escutar o seu lead, tá? Em site, em VSL, ou o que quer que seja, você não consegue ouvir o que o seu lead tem a dizer, o que o seu prospecto tem a dizer. Então, as objeções mais comuns e tudo mais, elas ficam meio que subjetivas e às vezes você roda meses, anos, com muita escala em tráfego que você poderia estar extremamente mais lucrativo, tá? Então, se você vê que seus leads eles sempre têm as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades, as mesmas objeções, enfim, para comprar o seu produto, o que você simplesmente faz? Vai respondendo através no WhatsApp, caso haja necessidade, conforme eu vou te mostrar aqui, beleza? Caso aconteça a exceção de sair do fluxo automático, tá bom? E quando você vai vendo uma certa recorrência nisso, você simplesmente vai lá e muda o roteiro, antecipando a quebra dessa objeção antes mesmo da objeção aparecer. Então, sua carta de vendas ela vai sendo otimizada e com o tempo ela fica muito mais assertiva e converte muito mais também, beleza? E terceiro principal ponto do que para mim o marketing de conversa, né, a automação ela performa melhor. Porque basicamente seu lead ele vai recebendo a sua carta de vendas, a consciência dele vai aumentando por etapas, tá? Então quando você joga ele para uma landing page ou para uma VSL, pode ser que ele não consuma determinada etapa da sua carta de vendas e aquela etapa que ele não consumiu, porque ele ficou disperso, ou porque caso seja uma landing page, por exemplo, ele, enfim, rolou e passou por uma dobra que era, cara, imprescindível para ele comprar, ele não passou por aquele momento da carta de vendas e acaba que ele, enfim, fica com objeção, com a dúvida qual que não foi esclarecido. Aqui no modelo da carta de vendas através de uma automação de conversa, ele vai consumindo por etapas e ele vai interagindo de lá através de um diálogo, ele vai passando etapa por etapa, beleza? De forma muito mais enxuta. Então eu vou partir para a prática aqui agora, basicamente o seguinte, peguei um modelo de VSL, tá? Bem tradicional zona mesmo, e essa VSL ela é uma VSL de um encapsulado, tá bom? De rejuvenescimento da pele, chamado Leon Ponce, beleza? E existem algumas formas de vender, de ter sucesso, de ter ROI com VSLs tradicionais. A primeira forma é caso você, contando
contando uma história, beleza? Então aqui, ó, descubra como uma viagem para o Himalaia me fez rejuvenescer 10 anos em 3 meses. Me fez rejuvenescer. Quem vai contar a história dessa VSL, que é essa carta de vendas aqui, que a gente já tá com ela escrita, e ela seria transcrita para um vídeo, né? Ela seria narrada, editada e feito um upload lá no site. Quem tá contando essa história, a narradora, ela transparece ser um cliente oculto, uma pessoa que passou pela jornada de compra, que passou pela história, teve a objeção, teve a dor, e lá na frente, é o que a gente chama de jornada do herói, né? E lá na frente o produto resolveu esse problema que ela vai levantar aqui. Então, a gente já tem o antes e o depois, no início, nada que fosse aparecer na VSL, mas enfim, somente contextualizando o que é o produto que eu vou exemplificar aqui para vocês. Lembrando que isso aqui pode ser adaptado para tudo, para nicho de renda extra, de emagrecimento, qualquer coisa que você vender faz sentido. E o fundamento ele é o mesmo, tá? Então eu vou te ensinar por fundamento aqui. Então a primeira forma de converter em uma VSL é através desse modelo de cliente oculto, e a segunda forma é através de um modelo onde você coloca uma autoridade, seja no assunto que você está passando, aqui no caso, por exemplo, um médico, um dermatologista, por exemplo, aqui que fala de rejuvenescimento facial, né? Por mais que às vezes não é um dermatologista que está falando, a galera costuma colocar que quem está contando a história é um dermatologista, que ele está validando o que está sendo vendido por trás ali com a autoridade que ele passa no assunto. Ou uma outra forma de passar autoridade é fazendo VSLs com pessoas famosas, tá? Para que elas transfiram a autoridade, a reputação, a moral que elas têm com a audiência delas ali, por exemplo, para o que está sendo vendido também. Então, para vender o nosso software de automação, a gente usa, por exemplo, um ex-BBB, e a gente já vendeu no formato de VSL e tudo mais, mas até no modelo de conversa, tá? O que eu quero dizer é que, aqui, por exemplo, tanto quem conta a história no vídeo, pode ser também a pessoa que vai contar a história no WhatsApp. Então, quando eu digo a pessoa que vai contar a história, é o que a outra pessoa está recebendo, o que o potencial cliente está recebendo. Então, ele acha que é a pessoa que passou pelo processo, que está contando uma história aqui, mas na verdade é uma narradora, é alguém da sua equipe, é sua mãe, sei lá, tá? Lembrando, cumpra o que você promete. Então tá, uma VSL que diz qual uma viagem no Himalaia me fez rejuvenescer 10 anos em 3 meses, ou com um cliente oculto, ou com uma pessoa que transpareça a autoridade para aquele determinado produto, né? Então, sempre que for uma pessoa que não é o vendedor vendendo a parada, vai tender a converter mais, tá? Então, cliente oculto, uma pessoa que se posiciona meio que todo do mesmo lado que a pessoa que está assistindo o vídeo, uma autoridade, seja um médico ou o que quer que seja, autoridade do nicho específico do que está sendo vendido, e por fim uma autoridade por nome, tá? Por audiência, por ter reputação, às vezes pessoa de televisão, influenciador e por aí vai. Esses são os tickets da minha viagem no tempo. E aí basicamente ela conta a história, por que esses tickets são um segredo quase mágico para você finalmente deletar todas as suas rugas e linhas de expressão. Então começa com vai ser um cliente oculto e tem uma promessa. Ficou curiosa? Assista essa apresentação até o final e você também irá descobrir como rejuvenescer 10 anos ou mais. E com a flacidez no pescoço, colo, mãos, enfim. Então basicamente o que a gente tem aqui? Uma carta de vendas para essa promessa que eu falei. Basicamente aqui então a gente tem uma carta de vendas contada por um possível cliente oculto com essa promessa que eu acabei de falar, que é a de rejuvenescimento, tá bom? Então aqui ela conta a história que ela passou aqui, achei uma vovó aqui, pode vir pro palco, que ela passou por uma vergonha, aí eu vou acabar com as minhas rugas, eu vou morrer tentando, então um sentimento de indignação, e ela depoimenta isso através de uma história. Até que ela fez uma viagem, viu as montanhas, descobriu um novo povo lá no Himalaia, que tinha uma beleza e uma jovialidade, pessoas de 40, 50, 60 anos que aparentavam ter 20 anos a menos, bem agressivo por sinal. E ela conta que, enfim, o povo chamava Unza, se você pesquisar no Google, realmente tem um vilarejo chamado Unza, que é no Himalaia, e por aí vai. Então, sempre que você for produzir uma VSL, pesquise por referências e coloque as referências na sua VSL. Então, o povo que não envelhece vive até 120 anos, e por aí vai. Aqui você não conseguia diferenciar em uma família quem é a mãe do lado das filhas, e eu perguntei para uma mulher, em determinado momento, qual que era o segredo para que ela se mantivesse tão jovem, e ela me falou que era o rio mágico, e aí ela foi descobrir, aí enfim, só encurtando a história pra você, ela foi descobrir que esse rio de mágico não tinha nada, que eram substâncias das algas e do não sei que, do não sei que, do não sei que do rio, que tinham substâncias de rejuvenescimento. Ela lista substâncias lá pra baixo, quer ver? Pimenta, cúrcuma, colágeno, aí o colágeno é dos peixes que morrem e ficam os restos ali na água, e isso vai e passa pra água, aí tem os cogumelos que nascem ao redor do rio, vitamina D, piriri, piriri, piriri. E por fim, é dito que a junção de todos esses nutrientes e a água que tanto irriga as plantações do povo Unza é o motivo, a causa por eles não envelhecerem.
né? E aí, basicamente, a oferta ela é contextualizada através da história e o cliente oculto diz que ela conseguiu extrair, conseguir extrair 70 gramas, 80 gramas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e trazer para o Brasil exatamente essa solução que tem lá do Rio, do povoado, do Unza, do Himalaia, para uma cápsula, e essa cápsula é muito cara para ser importada. Argumenta através dessa história, cria todo o contexto, beleza? E jogando aqui para uma calculadora de tempo de leitura, toda essa história que eu acabei de falar para você, que depois disso iria somente para oferta, né? Então, essa solução encapsulada do que existe lá no Rio do Unza, eu consegui importar 200 unidades e já vendi 130 unidades, restam 70 e foi muito caro, só que eu consigo te fazer barato agora por um motivo assim, assado e por aí vai. Toda essa carta de vendas em vídeo, tá? Em locução pausada, aquele videozinho que você está acostumado a ver, que vai aparecendo imagem de fundo, que contextualiza o que está sendo dito, uma legendinha e no final tem uma oferta. 25 minutos e 52 segundos. Consumir uma carta de vendas de 25 minutos e 52 segundos é cansativo. Não é todo mundo que consome essa parada, tá? O que eu fiz? Vim aqui para nossa ferramenta de automação de conversas e basicamente tudo que eu precisaria fazer era vir aqui em configurações, escanear o QR Code, vir aqui em fluxo de conversa, beleza? Já criei aqui o Leon Pôncio, mas eu vou criar um novo robô para você entender como funciona esse mecanismo. Basicamente, todas as novas pessoas que chegassem aqui, elas iriam para determinados blocos, tá? E esses blocos, eles são as mensagens que são enviadas, seja via texto, seja via áudio, seja via um delay, por exemplo, onde você quer simular um digitando, seja via imagem, vídeo, ou o que quer que seja, tá bom? Então você consegue linkar esses blocos, seja com botões. Então, sei lá, o que você quer agora? Cria um novo botão abaixo, opção A e opção B. Caso o cliente clique na opção XYZ lá na conversa, a gente pode, por exemplo, etiquetar esse cliente, pode inscrever esse cliente numa sequência, pode, enfim, usar o que a gente tem de funcionalidade aqui da nossa ferramenta para ir construindo uma carta de vendas que estava em vídeo e agora essa carta de vendas ela é passada para uma conversa, beleza? Com áudio, com texto, com o que quer que seja. Eu já estou com um modelo pronto aqui daquela VSL transcrita e a gente vai passar por esse modelo aqui que já existe, tá bom? Então você já entendeu que basicamente a gente vai clicando aqui no mais e a gente tem algumas opções de conteúdo, botão, ação, condição, randomizador, conexão de um fluxo para outro e por aí vai, né? Então as ações elas poderiam ser, por exemplo, adicionar uma etiqueta, e eu vou mostrar para você de forma prática agora como que você utiliza isso, demonstrando no campo de batalha, tá? Então estamos aqui com um modelo de fluxo 100% pronto da mesma carta de vendas do Leon Pôncio. A diferença é que aqui, quando ele ia ser consumido em 26 minutos, essa conversa ela pode ser passada em, 3 minutos, 4 minutos, sem tomar bloqueio e com o cliente podendo te dizer o que ele tem de objeção em determinada etapa. Caso seja necessário, toda a conversa sendo automática, como você está vendo aqui, né? Então esse aqui seria transcrito para o WhatsApp, para que você melhorasse esse roteiro de conversas depois. Então a gente já começa com: Oi Flor, tudo bem? Meu nome é Cleide. Oi Flor. Flor é um tipo de linguagem adaptada para o público que está recebendo o produto. Pessoas que querem um encapsulado anti-envelhecimento tendem a ser mulheres um pouco mais velhas. O nome de uma mulher um pouco mais velha, Cleide. Então, oi Flor, tudo bem? Meu nome é Cleide. Para causar a identificação, né? Para a pessoa sentir que ela está conversando com alguém ali meio que da mesma tribo, da mesma comunidade que ela. E isso aproxima o lead com a pessoa da carta de vendas, beleza? O que a gente faz aqui? Coloquei um bloquinho de salvar. Pode só escrever seu nome para eu salvar seu contato? E eu salvo a resposta desse usuário aqui em primeiro nome, beleza? Então, eu simplesmente fiz isso. Sempre que eu salvo uma mensagem, eu tenho uma pergunta aqui onde eu tenho um bloco de salvar, o boot, a automação, ela espera que o usuário responda para que ela continue, beleza? O que eu consigo fazer aqui, inclusive? Caso o usuário não responda em 1 hora, eu consigo mandar uma outra cutucada. Então, sempre que você tem uma VSL, pode ser que a pessoa ela comece a assistir a VSL e ela saia. Aqui, se ela caiu no seu WhatsApp, a gente, consegue fazer remarketing grátis, inclusive em 4º ponto, né? Então, não toma bloqueio, possibilidade de resolver dúvida, receber a carta de vendas pausada por etapa, através de um diálogo, onde a cliente consome etapa por etapa, e por fim, fazer remarketing grátis. Então, a pessoa caiu no seu WhatsApp, você consegue fazer lista de transmissão, mandar áudio, ligar, fazer ligação, enfim, tem várias ações que você pode fazer caso faça sentido para você. Postar status, enfim, beleza? Caso a pessoa não responda, a gente volta a chamar ela 1 hora depois, automaticamente aqui, ó. Se o usuário não responder, basta clicar com o botãozinho direito, clico e arrasto para um novo bloco de conteúdo. Oi, algum retorno? Tudo bem? Oi, algum retorno? Qual é o seu nome, meu bem? E salva a resposta em primeiro nome. Quando ela responder, seja na primeira tentativa de retorno, seja no primeiro envio, eu já etiqueto essa pessoa com resposta 1. Então, basicamente, eu cliquei aqui em uma ação, trouxe essa ação,
para cá, beleza? E cliquei e arrastei o inicinho do bloco. Sempre lembra de lembrar, sempre lembra de lembrar é boa. Sempre lembra de verificar se realmente tá ligado, tá bom? E aí nessa ação eu coloquei a etiqueta de resposta 1. Por quê? Eu quero ver depois, aqui no meu painel de controle, quantas pessoas, dentro do total de pessoas que me chamam, aqui no meu painel de controle, eu consigo ver a quantidade de novas conversas. Dentre as novas conversas, quantas tem a etiqueta tal? Então eu consigo ir vendo, etapa por etapa do meu fluxo, aonde as pessoas vão se perdendo, aonde eu preciso melhorar esse fluxo aí, beleza? Então voltando aqui para Leon Pôncio, adicionei a etiqueta resposta 1, prazer. Ela vai falar o nome dela, a gente já vai chamar ela pelo nome dela. Então, prazer, Maria. 2 carinhas de emoji. E aqui, eu gosto de mandar um áudio, tá? Então tá como texto aqui, porém eu coloquei áudio 1. Isso aqui basicamente seria substituído, porque eu preciso ler a carta de vendas para você entender o que faria sentido. Mas eu simplesmente faria o upload de um áudio que eu poderia gravar olhando para a tela. Ah, Rafa, mas é a Cleide, sei lá, colocar alguma outra pessoa para gravar essa parada. Beleza? Então, ó, menino, eu vou te contar rapidinho como a viagem pro Himalaia me fez rejuvenescer 10 anos em 90 dias e como a flacidez no pescoço, colo e mãos pode ser revertida sem medicamentos, cremes e nem procedimentos cirúrgicos. Eu vou te contar aqui me fez sair disso para isso aí que você vai ver na foto. Eu praticamente voltei no tempo. E aí, ó, basicamente tem a imagem do antes e depois e essa aqui seria a nossa Cleide, né? Da VSL. Vou te mandar alguns botões para facilitar a nossa conversa e você não precisar ficar digitando, mas eu sou humano e estou aqui caso você precise. Então eu já mandei um áudio, esse áudio ele vai como gravado, a pessoa pode ouvir na velocidade 2 e por aí vai. Beleza? Eu simulei um digitando aqui, que na verdade por preceder um áudio, esse digitando muda para gravando, beleza? Então vai ter um gravando aí de, sei lá, 5, 6 segundos e vai ser enviado o áudio. Depois eu coloco um botão. Então, posso te contar? Sim, quero saber. Lembrando, eu falei para ela, vou colocar alguns botões para facilitar a nossa conversa, você não precisar ficar digitando. Então, o botão é para simplificar para outra pessoa, beleza? Mas eu sou humano e estou aqui caso você precise. A outra pessoa vai achar que é um humano porque recebeu um áudio gravado por essa instrução, beleza? Eu vou conscientizando meu lead sobre como ele deve consumir minha carta de vendas e coloco um botão aqui, ó. Posso te contar? Sim, quero saber. Coloca a resposta 2. Então, eu quero saber se entre a resposta 1 e a resposta 2 a galera tá passando de um para o outro. Basicamente, então, eu vou lá no meu painel de controle, coloco resposta 1, resposta 2, vejo a relação e se tiver baixa eu melhoro esse conteúdo aqui. A gente consegue ir otimizando o nosso canal de vendas de forma muito tranquila, tá? Lembrando, esse áudio ficou grande aqui, mas cara, como eu falei, quando eu falei, você viu que isso aqui é um áudio de 10 segundos, 15 segundos, pode ser ouvido na velocidade 2 ainda. E normalmente VSL, esses 25 minutos e 52 segundos, a galera não coloca nem para a pessoa poder reproduzir mais rápido. Então é uma carta de vendas que realmente é morosa para ser consumida, né? Então, áudio 1. Então, minha flor, em 2020 eu fiz uma viagem ao Himalaia com meu marido, fomos para um povoado chamado Unza, então eu já, cara, enxuguei bastante essa VSL aqui, trouxe só o que sintetizei só para o que faz sentido e tô trocando ideia com a cliente através do WhatsApp, uma parada normal. Povoado chamado Unza e chegando lá, eu reparei que todas as mulheres aparentavam ser muito jovens, mulheres de 40 com rostinho de 25, de 60 com rosto de 40. Cara, tangibilizei um pouco mais a promessa, mulheres com mais de 60 anos que pareciam ter menos que 20, isso não existe. Quanto mais agressiva é a sua promessa, mais cético vai ficar o cliente. Então, eu, cara, trouxe para uma parada um pouco mais coerente, tá? Então, mulheres de 40 com rostinho de 25, mulheres de 60 com rosto de 40. As mães pareciam ser irmãs das filhas. Aquilo me deixou bem surpresa, muito curiosa. Muito curiosa, comecei a pesquisar sobre e vi que aquilo não era novidade. A internet e a TV já tiveram várias matérias sobre isso. Aí as matérias sobre o povo Unza, que não envelhece, que vocês viram lá na imagem, né? Áudio 2. Até que por brincadeira eu acabei perguntando para uma senhora qual era a fonte de toda essa juventude prolongada com peles maravilhosas mesmo após os 50. E para minha surpresa, ela me respondeu de forma séria que vinha da água do rio Leão Ponce. Você pesquisar Leão Ponce, é a história de um desbravador que, enfim, morreu em busca da fonte da juventude. Então toda a história faz sentido. Fiquei sem graça, mas chegando no hotel acabei indo atrás pesquisar também. E nessa fiquei chocada com o que eu encontrei. As lendas locais contam que os rios de águas geladas que cortam a montanha do povo Unza tinham propriedades mágicas capazes de manter as pessoas jovens e rejuvenescer as mais velhas. Lendas que nada. Indo mais a fundo, dá para dividir em 2 áudios, por exemplo. Lembra sempre, escuta o tempo que eu tô falando e vê o tempo da aula, tá? Você vai ver que é áudiozinho de 20 segundos. Muito mais tranquilo de ser consumido a parada, tá? Lendas que nada. Indo mais a fundo, descobri que médicos e cientistas já tinham desvendado que o povo Unza se alimenta à base de condimentos, ervas e plantas repletas de substâncias anti-envelhecimentos, irrigadas pelo rio Leão Ponce. Vou listar para você o que eu encontrei abaixo. Aí lista
toda a parada. Cara, o que demorou 10 anos para ser passado na VSL aqui foi passado em 2 áudios de 30, 40 segundinhos e uma imagem em literalmente 1 minuto, 2 minutos, beleza? E uma imagem não, desculpe, uma listagem dos componentes. Então, basicamente, a metodologia de vendas utilizada aqui, ela passa por algumas premissas, por algumas etapas, tá? Então, primeiro a gente faz uma saudação, depois a gente apresenta, depois a gente prova, a gente vai provar, tanto com a prova tangível, quanto tangível é a prova que você visualiza, tá? Então eu vou mostrar antes e depois aqui agora, aqui vão ter antes e depois, quanto com prova técnica, tá? Com prova científica. Então faz sentido a história. Então eu apresento, provo, depois eu entro com o contexto da oferta, falo como a pessoa vai receber esse produto e realizo minha venda. Você vai ver que vai passar por exatamente etapa por etapa dentro dessa conversa. E lembrando, isso aqui vai ficar pronto, tá? Vai ficar disponível através de um compartilhamento de fluxo, onde com simplesmente um link você consegue importar isso para sua conta nessa ferramenta de automação de conversas aqui, beleza? Então, através desse template, você consegue simplesmente fazer suas edições e por aí vai. Lembrando que isso aqui é um fluxo validado, tá? De uma VSL validada, que também foi transcrita para conversa de forma validada. Mandei a lista de itens para a pessoa. Incrível, né, menina? Já pensou? De forma 100% natural, sem pagar uma fortuna em procedimento estético e nem ficar sofrendo na mão de cosméticos ineficazes. Quer saber do melhor? Vou te contar como eu consegui trazer isso para o Brasil. E aí um botão. Também quero parecer mais jovem. Então a gente manda um pouquinho do texto, manda um botão. Manda um pouquinho do texto, manda um botão. Para quê? Para a gente ter certeza de que a pessoa está continuando a nossa carta de vendas. O que a gente poderia fazer aqui, inclusive, tá? Eu poderia inscrever essa pessoa numa sequência, para caso ela não clique no botão, eu chamo ela daqui a pouco de forma automática também. Então eu vou vir aqui em ação, e antes do botão, o que eu poderia fazer? Clico aqui, trago daqui para cá. Então, ó, coloquei uma etapa antes. Inscreva essa pessoa numa sequência, e essa sequência, ela é uma sequência de tentativa de retorno. Então, vou criar um fluxo aqui de retorno. Tá? Esse fluxo aqui eu poderia escrever algo, por exemplo, oiê, pode tocar no botão acima para eu continuar? A explicação, ou enfim, beleza. Só isso. E aí eu vou cadastrar uma sequência aqui em automação. Sequência, tentativa de retorno em caso de inatividade do lead, né? Então vamos supor que o lead parou por algum momento do seu fluxo. Você consegue retomar ele, tá? Então eu quero mandar, por exemplo, depois de 1 hora ou depois de 30 minutos, caso a pessoa não responda ou não toque no botão 30 minutos depois. Definir essa opção de tempo e vou mandar aqui o fluxo de retorno. O que eu faço? Volto aqui no meu fluxo do Leon Ponce, clico aqui em Leon Ponce, venho aqui onde eu coloquei essa parada, inscreva essa pessoa na sequência tentativa de retorno. Se essa pessoa clicar no botão, qual ação que eu faço? Eu desinscrevo ela da sequência tentativa de retorno, entendeu? Então, basicamente, se ela não clicar e passar meia hora, 1 hora, não lembro o tempo que eu coloquei, ela vai receber. Caso ela clique, eu continuo, eu poderia, inclusive, adicionar uma outra etiqueta nela aqui também. Se essa aqui é a resposta 2, essa aqui seria a etiqueta da resposta 3. Então, resposta 3, resposta 3. Poderia criar essa etiqueta aqui, tá? Conseguir contato com uma empresa para extrair os componentes diretamente do povo Unza, encapsular isso e importar 200 unidades para o Brasil. É exatamente a mesma carta de vendas da VSL, beleza? Os mesmos argumentos. Já mandei para algumas amigas minhas e pedi para elas tirarem uma foto antes de começarem a tomar e outra 30 dias depois. E olha isso. E aí, os antes e depois. Exatamente como na VSL. Porém, isso aqui lá na VSL demoraria 20 minutos. Aqui isso foi passado em 3, 4. Eu tô tentando ver para importar mais, mas é muito trabalhoso extrair tudo direto da fonte. A única coisa que eu consigo te garantir são 62 unidades restantes. Você tem interesse em ficar com algumas? Sim, qual o preço ou tem uma dúvida antes? Caso a cliente tenha uma dúvida antes, e que antes de eu ir para o preço, é muito importante você saber o seguinte: quem tem dúvida não compra, beleza? Como quem tem dúvida não compra, o que eu vou fazer? Antes de jogar minha cliente para o preço, eu consigo perguntar se ela tem uma dúvida antes dela receber esse preço. E resolvendo a dúvida da minha cliente, aí eu me certificando de que ela não tem dúvida, caso ela clique aqui, eu volto ela lá para o meu preço depois dessa objeção ter sido resolvida, tá? Então tem uma dúvida antes. Claro, meu bem, o que não ficou claro para você? Aguardo a resposta do usuário. Como que você aguarda, Rafa? Simplesmente aqui clicando com o bloquinho de salvar, aguardando a resposta do usuário. Então tem duas formas de aguardar, seja o botão, o fluxo para até que a pessoa clique no botão, ou com exceção da sequência, que é o que eu acabei de mostrar, e através desse bloquinho de salvar dentro do bloco de conteúdo, beleza? Então eu vou salvar essa parada num campo chamado dúvida do cliente. Eu consigo criar o nome desse campo aqui. Então esse campo vai ser o campo dúvida cliente, tá? E aí eu consigo, depois da pessoa dizer para mim, notificar um administrador. Eu consigo ter múltiplos, consigo ter administradores ilimitados na minha ferramenta. Então se eu tiver 40 atendentes, eu cadastro os 40 aqui e mando para um, ou suponhamos, vou randomizar e crio um randomizador para que os meus atendentes tirem as objeções e tirem as dúvidas somente se fizer sentido, sacou? Então, se for necessário, a pessoa vai clicar aqui, eu extraio a dúvida dela
e eu notifico o meu administrador. Felipe, dá uma olhada no chatbot, por favor. A cliente Maria, do telefone tal, tem a seguinte dúvida do cliente. Vai chegar lá para o Felipe. Felipe, a cliente Maria do telefone assim tem a dúvida. Ah, e faz mal para quem tem diabetes? Sei lá. Felipe iria resolver. Depois da dúvida, da objeção tirada, ele iria perguntar para a cliente: tem mais alguma objeção? Podemos ir para o preço. Se ela falasse preço, pau na máquina, continua o preço e vende normal. Beleza. Se fosse mais um aqui, Rafa, eu venho aqui, crio um novo botão no meu randomizador e coloco 33, 33, 33. Não tem problema. Lembrando que tem que ser 100% a soma de todos, tá? Adiciono a etiqueta de dúvida específica, então eu sei que essa cliente teve dúvida, volto lá no meu painel de controle depois e vejo quem teve dúvida e quem não teve, né? O que é isso notificar admins, Rafa? Quando eu cadastro o Felipe ou o Fernando, por exemplo, ou os meus administradores, aqui em configurações, administradores, mais administrador, e-mail e tudo mais, faço o cadastro dele. Essa pessoa, ela é cadastrada com um número pessoal dela lá. Isso significa que quando eu estiver mandando uma notificação, este número aqui, que é o número comercial que está recebendo a VSL, vai mandar uma mensagem lá para o número particular do meu administrador, ou o número que eu tenho cadastrado aqui, falando: fulano, a cliente tem dúvida aqui ou ali. Beleza? Vamos voltar lá para a parada. Ou você pode usar isso quando você quiser também. Sim, qual o preço? Caso ela não tenha dúvida, a gente faz os kits. Por que você faz kit? Rafa, que é produto físico, é interessante fazer. Poderia ser infoproduto, você simplesmente vai revelar a oferta. A próxima leva importada, cobrando R$700 a cada... será cobrado R$700 a cada 30 cápsulas, mas como essas que ainda estão no Brasil vieram comigo, você pode ter agora o tratamento direto do Himalaia para se sentir linda novamente, então sempre muito emocional a copy, tá? Por apenas 147 um frasco, 358 3 frascos. Lembrando, meu texto respira, tá? Então, ó, respira, tem várias mensagens. Entre as mensagens tem retornos, aí os áudios também não são áudios de 2 minutos, 5 minutos. Faça com que a sua carta de venda seja agradável de ser consumida, pelo amor de Deus. Eu confio tanto no resultado dessas cápsulas que caso em 30 dias você não tenha resultados comprovados, eu ainda devolvo o seu dinheiro. Então já falo sobre garantia para deixar o meu prospect cada vez mais confortável com a decisão de compra. Então, tem que ser simples de ser consumido e eu tenho que usar argumentos neste formato simples de ser consumido que deixam o meu lead confortável no canal de vendas que mais deixa ele confortável também, que é o WhatsApp. Você mora em que cidade? E eu salvo o campo dessa pessoa de cidade, beleza? E aí quando ela falar para mim qual é a cidade, olha que doideira que eu fiz. Existe uma outra solução, tá, que eu vou só passar por cima aqui, chamada Logs, onde essa solução ela é pioneira em cash on delivery, tá, em pagamento no ato para produtos físicos no Brasil. Então, basicamente nessa solução, você tem uma lista de cidades onde dá para oferecer entrega em um dia e pagamento físico, beleza? Então, por exemplo, caso você tenha estoque neste endereço aqui em Goiânia, você consegue oferecer entrega imediata ou entrega em um dia com pagamento direto para o entregador, o que faz com que você não tenha emissão de boleto, cartão recusado, reembolso praticamente anula, a pessoa não tem que colocar dados de cartão, CPF, e-mail, coisas desnecessárias que diminuem a conversão do checkout. Isso faz com que o seu lead ele não tenha objeção de eu vou demorar a receber, vou levar golpe ou o que quer que seja, beleza? Caso você seja um vendedor de encapsulado ou de produto físico. E aí uma vez que você envia estoque para qualquer uma dessas regiões, você consegue controlar os seus estoques, aqui em meus estoques, por exemplo, em tempo real, e sempre que uma entrega é concluída, o seu estoque ele tem um decréscimo, em cima dessa quantidade que foi vendida. Beleza? Na parte de produto, basicamente a sua oferta ela é uma oferta que manda para um link de checkout. Seria o link de checkout lá, o mesmo do infoproduto ou de qualquer outra plataforma que você deseja usar. Coloca pixel, bonitinho, tá? Esse link aqui, ele seria enviado somente para cidades disponíveis. O que eu fiz? Eu cadastrei aqui uma automação de palavras-chave, onde aqui, caso contenha Goiânia, por exemplo, eu vou enviar o fluxo de cidade disponível. Caso tenha Goiânia sem acento, vou enviar o fluxo de cidade disponível. Caso tenha Barueri, Ananindeua, enfim, cidades que sejam cidades disponíveis, eu envio o fluxo de cidade disponível. E aí eu teria que criar um novo fluxo aqui para fazer a conexão de fluxo com base na condição. Ó a inteligência dessa parada, véio. E eu faria uma conexão de fluxo para a cidade disponível. Rafa, qual seria o fluxo da cidade disponível? Tá? Eu vou só trazer para cá para você entender exatamente o que seria dito. Então, se a cidade for disponível, nossa, ainda bem que você falou comigo hoje mesmo, os nossos estoques aí estão perto de acabar. Restam somente 4 unidades, eu consigo te entregar amanhã mesmo se você reservar agora. E você paga direto para o entregador. Podemos agendar a sua entrega para qual das opções de combo? Aí, um frasco, 3 frascos, 6 frascos, os mesmos combos ditos. Etiqueto, para saber qual a pessoa quis, né, qual a cliente quis. E tudo que você precisa fazer e manda ela para a respectiva oferta para que ela preencha. Então ela já sabe que ela vai receber amanhã para o entregador, ela foi convencida pela carta de vendas, tudo isso faz muito sentido. Tá? A promessa ela precisa fazer sentido para que ela dê certo. E no final das contas, depois de enviar o lead, eu mando para um dos meus vendedores, ou mando para enfim, e falo, cara, o cliente, primeiro nome, recebeu o link,
e que eu poderia falar até qual link o cliente recebeu. Fica de olho para ver se saiu o pedido dele na plataforma, por favor. Caso não tenha saído, dá os retornos com escassez, falando que está acabando as unidades na cidade dele, por favor. Ou vamos supor, não quero notificar o administrador para ele fazer isso manualmente. Ao invés de notificar o admin aqui, eu vou inscrever o cliente numa sequência. E essa sequência eu vou mandá-la para um outro fluxo de tentativa de retorno. Só que esse tentativa de retorno agora opa, e aí, conseguiu agendar sua entrega ou ainda está com dúvida? Conseguiu agendar sua entrega ou, enfim, a gente tem só 3 unidades, tem só 2, tem só uma. E a gente consegue ir fazendo essa parada 100% no automático. Então aqui eu já te ofereci. Aí suponhamos, caso a pessoa fale um nome de cidade que não é disponível, né, por exemplo. Aí você simplesmente direcionaria ela para um outro fluxo falando, para uma outra continuação de fluxo falando, sem problemas, para você a gente consegue enviar via Correios imediatamente, tudo que você precisa fazer é pagar através desse link. Manda o link para recebimento online da plataforma que você já usa, caso você seja um vendedor de encapsulado, beleza? Esse fluxo ele já está disponível, beleza? Para que você simplesmente pegue ele exatamente como está aqui na descrição do vídeo, caso você esteja vendo esse vídeo pela área de membros. Se você está vendo esse vídeo por uma página de vendas, pelo YouTube ou por qualquer coisa, vai aparecer em algum local nessa tela a possibilidade de você comprar o AtendZap, que é a ferramenta de automação. Você comprando o AtendZap, que é a ferramenta de automação, você vai receber esse fluxo aqui e vários outros fluxos de vários outros nichos, beleza? E uma área de membros que tem todos os tutoriais de uso da plataforma e por aí vai. E, como eu disse, você simplesmente pega esse template com um link e consegue importar ele para sua conta, caso você esteja assistindo pela área de membros, está aqui na descrição. Existem outros templates também para infoproduto. Beleza? Transcrição de VSL para carta de vendas em infoproduto. E eu vou liberar uma próxima aula, passando para você um modelo de infoproduto que foi transcrito para o modelo de conversa, exatamente como eu fiz aqui, porém até dando uma enxugadinha melhor, tendo em vista que você já viu esse fluxo aqui que, enfim, te conscientiza de bastante coisa. Se você é produtor ou vende produto físico ou tem uma estrutura de e-commerce ou o que quer que seja, e também faz sentido para você essa solução logística de poder oferecer entrega em um dia com pagamento físico para as principais capitais do Brasil a nível de população, né, de número de habitantes, cara, sinceramente, eu, Rafael, quem vos fala, faturei múltiplos 8 dias, a gente bateu quase 30 milhões em venda de produto físico neste modelo logístico, tá? A gente tem pequenas operações logísticas em várias cidades do Brasil. Quando você for comprar o AtendZap, menciona para o vendedor, também tem interesse na solução da Logos. A gente vai te direcionar, ou depois de comprar o AtendZap, o suporte, ou o que quer que seja, a gente também vai te direcionar para a solução logística, belezinha? Para que você também consiga, enfim, tá 100% dentro do ecossistema. Espero que tenha ficado claro. Lembrando, se você está na área de membros, o link desse template de fluxo que eu passei aqui, da VSL e tudo mais, vão estar na descrição, beleza? Para que você edite em cima. Caso você não esteja vendo esse vídeo sem ser pela área de membros, em algum local dessa tela vai aparecer a possibilidade de você comprar o AtendZap e ter acesso a tudo isso que eu gravei, tutorial, área de membros, suporte, uma call de onboarding com um especialista para que ele entenda o que o seu negócio precisa, e a Logos também tá de portas abertas para te receber. Beleza? Tamo junto, valeu, um abraço, sucesso!